CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, muitas das tecnologias que a gente tinha, olha, no smartphone, foram para o relógio inteligente, agora chegam aos anéis. Exatamente, Fernanda. São pequenos, discretos, né, e repletos de sensores. Os smart rings, ou conhecidos como anéis inteligentes, estão entre as categorias que têm o maior crescimento no mercado global de dispositivos vestíveis, né? Ao contrário dos smartwatches, eles não têm tela, não têm notificações, não têm vibração, mas a ideia deles é exatamente monitorar os dados de saúde, né? Que está com você, né? O dia a dia, durante o seu dia a dia, tudo para isso, né? Ele é bastante pequeno, como eu falei, bem leve, né? Simulam um anel convencional, né? Basicamente, mas ele tem as características ou sensores para medir frequência cardíaca, temperatura corporal, saturação de oxigênio, né? E até a qualidade de sono, né? Para isso. Então é bem interessante esse caso. Na verdade, ele funciona sempre associado a um telefone celular ou a um smartwatch. Na verdade, ele é só a ponta, né? Ou seja, o sensor que vai coletar essas informações todas e transferir isso para o smartwatch ou para o celular, né? Com um aplicativo que tem a possibilidade de receber esses parâmetros, né, esses valores, e fazer uma análise histórica, né, de como é que você está se comportando, tanto de frequência cardíaca, temperatura, né, saturação de oxigênio e até a qualidade de sono, nesse caso. Então é bem interessante. E aí, o que a gente deve considerar antes de comprar, né, um smartwatch? Até porque os valores, né, variam bastante, ou seja, tem, pela pesquisa aqui que eu fiz, você tem anéis inteligentes que vão desde R$ 350, né, até R$ 3.500. Então veja que é um range extremamente grande, né, de valores nesse caso. Então, o que a gente deve observar antes da compra? A primeira questão é o ajuste no dedo. Como são sensores que tem que ficar encostado, né, na pele, mas não pode ficar pressionando a pele, então o tamanho do anel, ele deve ser feito de acordo, né, ser escolhido de acordo com a medição do dedo, né? Por isso que alguns fabricantes, eles tem lá na loja onde você vai comprar vários gabaritos que você escolhe exatamente aquele que vai estar justo no seu dedo, mas não apertado demais e não folgado demais, porque os sensores têm que estar em contato com o dedo. Por isso que é difícil de comprar pela internet. Mesmo tendo aqueles padrões que a gente encontra em relojoaria, né? Ou seja, isso varia bastante. Você pode comprar um anel inteligente que não vai caber exatamente, não vai ficar exatamente perfeito no seu dedo nesse caso, né? Outra questão interessante é que alguns anéis inteligentes, eles têm uma cobrança de assinatura mensal para fazer o monitoramento, ou pelo menos para fazer a transmissão dos dados para o celular ou para o relógio inteligente. E aí, dependendo do tipo de anel inteligente que você está utilizando, esse pagamento mensal pode pesar no bolso, porque pode funcionar durante 4 anos, 3 anos, né? Então, esse custo pode impactar no que você investe, né, no ambiente, né, para isso. Outra questão é a bateria, né? Tem vários modelos diferentes e a duração da bateria, ou seja, a autonomia da bateria, também varia bastante, né? Alguns precisam ser recarregados a cada 3 ou 4 dias e outros prometem ficar até 10 dias em funcionamento contínuo. Então, essa é uma questão importante você observar também a durabilidade, né? Ou seja, a autonomia da bateria e a compatibilidade com o sistema operacional. Ou seja, tem anéis que funcionam tanto para Android quanto para iOS e tem anéis que funcionam só para Android ou só para iOS. Então, é importante que você veja qual é o sistema operacional do seu smartwatch e do seu celular, e aí comprar um anel inteligente que seja compatível, né, com esses equipamentos que você já tem nesse caso, né, para isso. Uma pergunta muito comum é: será que o anel inteligente vai substituir o relógio inteligente? Não vai. Na verdade, são questões diferentes, né? Ou seja, o anel inteligente, ele vai capturar esses parâmetros e enviar para o relógio inteligente e para o celular. Até os relógios inteligentes atualmente têm praticamente quase todas essas
essas medidas que o anel inteligente também faz, por exemplo, qualidade de sono, né, temperatura, né, do corpo, frequência cardíaca. A questão, ou o problema nesse caso, é que você dormir com o relógio, né, ele talvez seja um pouco desconfortável, né? Então, por isso que se você deixa o relógio na cabeceira e dorme apenas com um anel, isso me incomoda bem menos, né? Então é uma questão muito mais confortável de você utilizar um anel inteligente e não substitui, obviamente, o smartwatch, né, o relógio inteligente, nem o celular para isso. Entendido. Eu tenho os dois. E o anel chegou depois do relógio, né? E eu acho que o anel é complementar. Exatamente, exatamente. Ele é a ponta, né? Ou seja, ele é um sensor, basicamente, ele não faz nenhum tipo de processamento local, o que ele faz é medir esses parâmetros que eu comentei e enviar esses valores para o smartwatch ou para o celular. E aí sim, é um aplicativo no smartwatch ou no celular que vai processar essas informações, né? E te dar aqueles parâmetros, aqueles gráficos, né? Até algumas análises de como é que está seu preparo físico, né? Como é que foi sua noite de sono, né? Se foi uma noite de descanso ou não. Gilberto, você citou aí, né, dos modelos mais em conta e tem os mais caros, né? A marca, inclusive, é a Oura Ring, né? A mais cara de todas. Uhum. E o que eu já vi na internet é que eles prometem, inclusive, antecipar se você vai ficar doente. Você já viu isso? Exatamente. Eu já vi isso também. É mesmo uma questão, por exemplo, dos smartwatches, dos relógios inteligentes, que já conseguem identificar, por exemplo, fibrilação, né, coronariana e avisar que tem alguma coisa errada na frequência cardíaca, no batimento cardíaco. Ou seja, esses aparelhos eles estão realmente evoluindo, né, na questão de medição desses parâmetros e interpretar esses parâmetros para poder dar uma informação adequada para os usuários. Eu assim acho eles muito funcionais. O sono, inclusive, eles conseguem dividir, tá? Todos os estágios do sono, eles fazem uma avaliação de como foi seu sono na noite. E aquilo que você falou, dormir com o relógio é desconfortável, mas com o anel é imperceptível. Exatamente, exatamente, né? Então, assim, um acessório bem interessante. Acho que e por isso, inclusive, que ele caiu nas graças, né, dos consumidores. Tem crescido bastante a venda de produtos. Em alguns momentos, eu até procurei no mercado, né? E algumas lojas, inclusive, estão em falta, né? Estão em falta de anéis inteligentes pelo volume de venda, né, desses aparelhos. Você tem? Eu não tenho ainda. Estou procurando. Inclusive, eu fui procurar e não tinha na loja que eu fui procurar, na loja oficial da marca que eu uso, não tinha acabado. Já tinha acabado, né? E uma dica aqui, olha, eu comprei pela internet também. Não comprei a marca mais cara, eu comprei a mais em conta. Tá funcionando perfeitamente, ele só não consegue me antecipar se eu vou ficar doente ou não, tá? Essa função basicona aí, no básico não tem. E Legal, o tamanho da sua aliança. Do seu anel, entendeu? É interessante, né? Isso. É por isso que, assim, na internet é um pouco mais complicado você comprar, né? Ou seja, porque você não tem como medir. Mas se você tem uma medida, e tem lá uma medida também na internet do diâmetro do anel inteligente, é bem interessante. Funciona. Funciona sim. Quem quiser dividir um pouco das suas experiências aí também com esses anéis inteligentes, pode mandar para cá. Vamos tratando de outros assuntos dessa manhã. Temos o golpe, né? Na quarta? Isso aí. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. O golpe dessa quarta-feira basicamente fala de carros inteligentes, né? Que a gente pode estar sendo espionado sem saber. Os carros, né, principalmente os mais novos, os mais modernos, né, tem uma série de recursos. Basicamente, o carro hoje em dia é um computador sobre rodas, né? Então, ele tem uma série de parâmetros que ele monitora do carro e alguns, inclusive, têm conexão direta com a internet, né? E aí, esses parâmetros todos são coletados no carro e são enviados, né, para uma nuvem, né, e aí para o fabricante do automóvel, né, para isso. A gente pode observar, né, sim, que parâmetros podem ser coletados. Então, primeiro, a localização do carro. Segundo, quantas pessoas estão dentro do carro e quem são as pessoas. Tem muitos carros que tem uma câmera virada para o motorista ou para a parte interna do carro, né, para isso. A parte de aceleração e frenagem brusca. A parte de velocidade acima da velocidade da via.
né, nesse caso, qual é a estação de rádio que você está ouvindo, né? Ou seja, muitos parâmetros, inclusive se você tem ou não o cinto de segurança afivelado, né, para isso. Então, todos esses parâmetros e mais alguns outros são coletados no carro e são enviados para essa nuvem. E é por uma questão ou de manutenção, né? Mas a preocupação que a gente tem é o que está sendo feito com esses dados. Os fabricantes que têm acesso a esses dados estão usando apenas para fazer um acompanhamento do uso do veículo, né? Ou eles estão compartilhando isso com outros terceiros, né? E aí a gente não sabe exatamente com quem que eles estão, ou o que eles estão compartilhando e com quem que eles estão compartilhando. Imagina, por exemplo, que essas informações foram compartilhadas com uma empresa de seguros, né? E quando você vai renovar o seu seguro, a empresa fala assim, não, você tem andado sempre acima da velocidade máxima, ou você tem feito frenagens muito bruscas nessa questão, e aí acelerações muito bruscas também, então eu vou majorar o seu prêmio do seguro para isso, né, por exemplo, né? Ou a empresa, o fabricante do carro pode até cancelar o seu seguro, sua garantia do carro, porque você fez um mau uso, né, do veículo. Então, essa é uma questão que a gente tem que estar bastante atento e, infelizmente, muitas desses monitoramentos você não pode desabilitar, né? Isso é feito automaticamente, internamente no veículo. Tem que tomar algum cuidado, ou seja, é interessante, essa automatização toda dos veículos são interessantes, né? Tem detecção de colisão, né? Tem detecção de você saiu da faixa, né, de rolagem que você está no centro da faixa de rolagem, mas também tem sempre aquela questão de o que estão sendo feitos com os nossos dados que estão sendo coletados. Entendido. Ô, Gilberto, temos perguntas aqui dos nossos ouvintes, não necessariamente são sobre os nossos assuntos do dia, né? Mas a gente já falou sobre aquela rede mesh, tá lembrado? Sim, lembro. E o ouvinte? Gerson, Tá trazendo aqui uma dúvida? Fala pra gente, Júlia. exatamente. Ele falou, bom dia, Gilberto, o sistema mesh não compensa pra mim. Poderia me indicar um bom repetidor de sinal Wi-Fi? Então, assim, marcas como UbiKit, como Asus, né, são marcas que têm roteadores que têm uma cobertura bastante boa, né, nesse caso. Então, você procurando esses access points, roteadores, vai ter uma cobertura muito grande. O importante, né, na verdade, de cobertura é você colocar ou tentar colocar o roteador sempre no ponto mais central do local que você quer que ele atenda, né, que ele tenha cobertura para isso, né? E, se possível, num local alto, não num local mais baixo. Então, cuidando desses dois cuidados, de você colocando o roteador num lugar mais alto e num ponto mais central do local que você quer que ele atenda, já vai melhorar bastante a cobertura, né, do sinal. Uhum. Pergunta do Joed, se os anéis inteligentes são a prova d'água. São. Eu não tiro do meu para nada. Sim, exatamente. São completamente a prova d'água, né? Completamente a prova d'água. Aham. O Ramon, qual é a vantagem comparado ao relógio? Tá, entendi. A vantagem, Ramon, basicamente você é um aparelho mais discreto, né, que você em alguns momentos não vai estar usando o smartwatch, mas aí, ele vai estar por perto, ou o celular vai estar por perto, e assim os parâmetros continuam sendo coletados do seu dedo, né, do seu corpo para isso. Então, ou seja, é um aparelho que, assim, ele vai coletar os parâmetros mesmo que você não esteja utilizando outro dispositivo. Como a gente falou, por exemplo, dormir com o smartwatch normalmente é uma questão que não é muito confortável, muitas pessoas não gostam disso. E aí você dormir com o anel, né, inteligente, é praticamente imperceptível. Você vai dormir de forma tranquila e ele vai continuar monitorando todos esses parâmetros para você, né, automaticamente. O Giovanni está dizendo que ele não confia em nenhum tipo de monitoramento. É uma questão prudente. A gente tem que pensar em algumas situações dessa e se vale o risco, né? Se a gente está, assim, tem vantagens, né? Tem ônus e bônus, né? Ou seja, tem que avaliar sempre, é uma decisão muito pessoal, né? Não tem certo e errado, é uma decisão muito pessoal de se o bônus vale a pena em relação ao ônus, né? Nesse caso, ou ao risco. O Josemar, ele já falou assim, Gilberto, já pensou se no futuro a gente tem uma conexão de todos esses parâmetros também com um carro inteligente? Exatamente. Já tem algumas iniciativas, por exemplo, de detectar o grau de embriaguez do motorista, né?
você já conecta os dois parâmetros para tentar identificar se o motorista, né, tá com algum nível de embriaguez ou não, e aí o carro nem liga. Mas isso está em teste ainda nessa questão em alguns locais, mas pode ser que venha a ser um produto de prateleira, né, que está incluído nos automóveis. É isso, Gilberto. Muitas participações aqui, os ouvintes agradecendo a sua dica. Tem um ouvinte aqui perguntando mais uma vez os valores do anel. Tem de 300 a 3 mil. Exatamente, 300 a 3.500 reais. É bastante grande, por isso que essa faixa, né, de diferença de valor é bastante grande, por isso que é interessante observar, analisar com cuidado, né, o mercado, os produtos que tem, questão de bateria, questão de compatibilidade com o seu sistema operacional do seu celular ou do seu smartphone, né, tem alguns parâmetros para observar. E todos eles têm aplicativo próprio, tá, gente? É mais um aplicativo para o smartphone. Isso. Exatamente, mais um, né? É mais um, mas ele é importante. Vários que eles têm. Isso aí. Bom feriado, Gilberto. Obrigado, Fernando, e obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Excelente final de semana e, excelente feriado para todos, né? E até sexta-feira com mais tecnologia.